A paz do Senhor Jesus Cristo, amados de Deus, que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, o pastor Jones, para deixar uma mensagem para você de fé, mensagem de confiança, certeza, né? Que na verdade a palavra do nosso Deus, ela nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é assim? E a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos. Então, o que é fé? Na verdade, para você, o que é fé? Fé é confiar em Deus. Fé é ter uma total confiança no nosso Deus. Fé é uma total confiança em Deus, sabia? Muita gente diz ter fé. Muita gente fala que tem fé, mas na maioria das vezes, na hora da pessoa provar essa fé que ela diz ter, ela prova o contrário. Porque fé é confiança em Deus. Fé é você ter uma total confiança de que Deus é com você, de que Deus está com você. Às vezes, eu encontro pessoas que dizem que têm fé, são pessoas crentes, pessoas religiosas, pessoas que pedem aos irmãos para orarem por ela, pessoas que dizem até, Deus faz, né, irmão? Deus faz, mas Deus faz quando Ele quer fazer, irmão. Mas ore por mim assim mesmo. Não é dessa forma. Fé é fé. Jesus disse bem claro, lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Jesus deixou bem claro: tudo é possível ao que crer. Ou seja, tudo é possível ao que tem fé. Ou seja, tudo é possível ao que confia em Deus verdadeiramente. Então, se você confia em Deus verdadeiramente, então tudo é possível para você. Você é capaz de vencer todos os problemas, você é capaz de vencer todas as dificuldades, você é capaz de vencer todas as tentações, todas as tribulações que vierem contra você. Se você confia em Deus verdadeiramente, você vence. Nós temos exemplos de homens vencedores na Bíblia. Nós temos um bom exemplo de um homem que venceu porque confiava em Deus. Ora, ele não tinha igreja para ele orar. Ele não tinha pastores para ensinar fé para ele. Ele não era sacerdote. Ele não era profeta. Ele era simplesmente o servo de Moisés, que depois da morte de Moisés, ele teve que assumir a responsabilidade. E nenhuma das batalhas, esse homem é Josué, nenhuma das batalhas, nenhuma das guerras que Israel iria enfrentar, ou já estava enfrentando, Josué, ele viu que Israel estava vencendo a guerra e o horário já estava passando, a tarde já estava indo embora. Josué viu que Israel estava vencendo e se caso chegasse a noite, estariam arriscados a perderem a guerra. Então o que Josué fez? Ele tomou uma atitude de fé, uma atitude de confiança em Deus. E ele olhou para o sol e determinou ao sol: sol, detente, ou seja, para. E o sol parou. O sol parou não porque Josué parasse o sol, mas a confiança de Josué em Deus fez com que Deus parasse o sol por causa da confiança dele. Então, confiança é fé. Nossa, eu vou mandar o sol parar. Se ele não parar, eu estou perdido. Não, eu mando o sol parar e parto para a guerra. Foi assim que Josué fez. Ele mandou parar e confiou de que o sol ia parar. Mas Deus fez parar por causa da confiança de Josué nele. Mas outro homem de fé, Josafá. Josafá também enfrentava uma guerra. Estava para descer com o povo de Israel para batalhar
e viu que a situação dele era meio difícil, a quantidade de soldados que ele tinha é pouca para enfrentar o inimigo que vinha. Então o que é que ele fez? Ele buscou Deus, buscou de Deus a solução para vencer aquele problema, aquela guerra, né? Aquela situação que estava vindo sobre o povo de Israel. Então ele buscou. O que foi que Deus disse para Josafá? Josafá, vai lá, meu filho, desce com o povo, desce ao vale, e vocês não vão lutar, mas eu vou lutar por vocês. Veja, Josafá foi, juntou o povo, uniu o povo e desceu. Quer dizer, se ele desceu crendo, ele desceu confiando de que Deus iria fazer o que ele disse que iria fazer realmente. Com certeza, se ele falou com os seus generais, capitães, deve ter tido alguns que pode não ter falado, mas pensou, Josafá está ficando doido. Como é que Deus vai lutar se nós não vamos lutar? Vamos descer, mas não vamos lutar, Deus vai lutar por nós? Mas Josafá, ele estava confiante em Deus. E a confiança é a fé que traz o resultado, a fé que traz a existência aquilo que não existe, a fé que move montanhas. Então Josafá desceu. E Josafá chegou lá embaixo, uniu com o seu povo, prepararam o seu povo, mas Deus desceu adiante de Josafá e confundiu os inimigos, de forma que os inimigos lutaram entre si, pensando eles que estavam lutando contra o povo de Israel, destruíram-se a si mesmos. Então, Josafá e o seu povo não lutaram, mas Deus lutou por ele. Por que Deus fez isso? Porque Josafá ouviu a voz de Deus e confiou. A confiança é a fé que se precisa ter. Volto eu novamente. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos. Josafá creu. Josué creu. Amém? Mais um para você, para todos. Mais um homem de Deus que viu que todos os profetas de Deus foram mortos por Jezabel, profeta Elias, e ele tomou uma atitude grande, forte, maravilhosa de homem de Deus. Ele não baixou a cabeça, só tenho eu, Senhor. Só eu fiquei dentre os teus profetas e buscam a minha morte, a minha alma, disse Elias. E ele fez um desafio. Ele desafiou os 450 profetas de Baal. Um desafio grande, só faz esse desafio quem confia que Deus é com ele. E Elias confiava de que Deus era com ele. Os profetas de Baal, pela manhã, até a madrugada, até a manhã, eles clamaram, buscaram a presença de Baal para consumir o holocausto, a oferta que eles ofereceram. E Baal não se fez presente. Baal não apareceu. Baal não apareceu lá. Elias, segundo a palavra, zombava deles. Porque quanto mais Elias zombava, mais Elias confiava de que Deus era com ele. E a confiança de Elias foi tanta que preparou o holocausto, preparou a lenha, preparou, o boi sobre a lenha, as pedras. Elias mandou pegar água e molhar tudo, molhar a carne, molhar a lenha, as pedras, fazer um rego em volta do altar, encher de água, porque ele tinha certeza de que Deus ia responder a sua oração. A confiança de Elias é a chamada fé inabalável. A fé que gera resultado. É a fé viva, a fé eficaz. É essa fé que aquele que se diz ser cristão tem que ter. A fé que gera resultado. Então, quando Elias clamou a Deus com poucas palavras, a resposta veio imediato. O fogo desceu e consumiu.
Elias poderia ter duvidado, porque viu o profeta de Baal clamar, mas ele tinha certeza de que Deus era com ele. Então, não importa o problema, não importa a perseguição, não importa a dificuldade, não importa aqueles que se levantam contra você, dizendo que você não vai conseguir. Se você tem confiança em Deus, você vence tudo. Você vence tudo. Veja mais três. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante a imagem que Nabucodonosor levantou. E Nabucodonosor se irou com eles, a ponto de mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Esse tempo de aquecer a fornalha 7 vezes mais era o tempo de fazer alguns deles duvidarem de Deus. Mas eles permaneceram firmes. Por que permaneceram firmes? Porque eles tinham a confiança total de que Deus era com eles. Fé, amado, é confiar. Confiar em Deus de todo o coração é a fé inabalável. Confiar em Deus de todo o seu coração é a fé viva. A fé que traz resultado, que traz à existência aquilo que não existe. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles creram a ponto de não negarem o nome do Deus Todo-Poderoso. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, em milésimos de segundo, antes mesmo deles chegarem lá dentro, o anjo de Deus já estava lá, e já protegia Sadraque, Mesaque e Abednego, ao ponto de, através deles, o nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado na Babilônia, foi glorificado através dos seus servos. Às vezes as pessoas querem glorificar a Deus de boca nas igrejas, na porta da igreja, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, aquela coisa todinha, mas na verdade glorificar a Deus é com a sua vida, com testemunhos que acontecem, grandes, que chegam ao ponto de chamar a atenção de pessoas, e através desses testemunhos você glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Tem mais? Tem Daniel, a confiança de Daniel. Daniel perfeitamente perfeito, mas mesmo assim foi acusado e foi condenado a ser lançado na cova dos leões famintos, devoradores. E Daniel, ele não se abalou, ele simplesmente creu, ele simplesmente confiou de que o Deus Todo-Poderoso iria estar ali, e se Deus quisesse livrá-lo, livraria, e se não quisesse, ele não iria deixar de crer em Deus. Mas ele foi lançado, creu, e no outro dia saiu Daniel vivo da cova dos leões. Então, é a confiança, amados. A confiança nossa em Deus é que é chamada de fé. Jesus, eu prego fé, eu ensino sobre a fé. Eu procuro ensinar as pessoas que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela pode orar 2, 3 horas de joelho dobrado, ela pode orar o dia todo, ela pode ser levita, cantar sobre o altar, ela pode ser pregador, ela pode deixar um versículo na sua igreja constantemente, ela pode ser pregador de todos os tipos, mas se não tiver fé, ela não vai mover montanhas de maneira alguma. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos agradar a Deus com a nossa fé. Não é através de muito orar, não é através de muito jejuar, não é através de muito louvar, não é através de muito pregar que você agrada a Deus. Você agrada a Deus quando você usa a sua fé, quando você chama a atenção de Deus. Tanto é que essa fé, a nossa fé, a fé do cristão, não é? Ela foi criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o autor da fé. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor da fé. Autor e consumador dessa fé maravilhosa. Então Jesus criou a fé e ele mesmo consumou. Ele criou a fé, ele usou essa fé, ele aprovou essa fé, que a fé é capaz de fazer maravilhas.
A fé é capaz de curar enfermos, de libertar cativos. A fé é capaz de abrir porta de emprego. A fé é capaz de ressuscitar mortos. A fé é capaz de fazer maravilha naqueles que realmente crerem no Senhor Deus Todo-Poderoso, que creem no Senhor Jesus Cristo, amado querido. Então, se você crê em Jesus, você tem uma total confiança em Jesus, nada vai impedir você de ser um vencedor. Se você crê em Jesus verdadeiramente, nada vai impedir você de vencer neste mundo. Você vence problemas, você vence dificuldades, você vence perseguidores, você vence afrontas, você vence a doença, você vence o vício, você vence o inferno. Você vence o inferno e todas as potestades através da sua confiança, da sua fé, alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa fé, ela tem que estar no Senhor Jesus. Amém, amados? Então, usa a tua fé. Pastor, eu tenho fé, então usa, porque fé, vou te dar um exemplo, a fé é como uma pequena bola de neve, né, que você está em terras que tem bastante neve, né, países, e você faz uma bolinha de neve lá na montanha, e você lança aquela bolinha de neve, e quando ela chegar embaixo, ela está grande. Então a fé é assim, quanto mais você usa a sua fé, mais ela cresce. Quanto mais você usa, mais ela cresce. E quanto mais cresce, mais você vai conhecendo o seu Deus. E que Deus é maravilhoso. Porque tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas elas não conhecem Deus. Elas conhecem aquele Deus que dizem para ela. Elas conhecem aquele Deus que diz, irmão, Deus faz. E aguarda no Senhor, Ele vai fazer. Deus faz no momento que você usar a sua fé. Fé é para ser usada e não é para ser dita que você tem fé. Amém? A fé sem as obras, ela é morta. Fé sem as obras, ela é morta. Você tem que mostrar a sua fé através das suas obras. Amém, amados? Que Deus abençoe todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Que Deus prospere vocês em todos os sentidos. E quando vocês orarem, não simplesmente orem, mas na sua oração seja uma oração de determinação, determinando aquilo que você quer em nome do Senhor Jesus, e você vence. Que Deus abençoe todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo, e fica na paz do Senhor Jesus. Amém, amados?